Boa noite, irmãos. Eu estou assim um pouco com a voz afônica, porque estou acometido aqui de uma rinite, mas o Senhor está cuidando. Eu vou dar uma paradinha aqui para a irmã tirar a foto, porque eu não sou muito fotogênico, sabe? Aí eu vou deixar ela pegar um ângulo bom. Tive um bom professor, né? Bom, irmãos, nós hoje iremos dar sequência, né, à série de mensagens que está sendo pregada nas quartas-feiras, cujo tema é Jornada de Oração e Transformação. E o texto base está em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6. Está projetado aí na tela, né? Irmão, a minha versão é a Revista e Atualizada. Que nos diz assim o texto: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Na quarta-feira passada, a irmã Berlânia trouxe aqui o testemunho acerca do retiro. E enquanto ela estava testemunhando, eu pude perceber no seu testemunho aí essas três ações, né, que estão reproduzidas em Filipenses capítulo 4, porque ela dizia, olha, sem oração nada acontece. Então, a equipe que estava liderando começou a orar e apresentaram as suas orações diante de Deus. E aí, daqui a pouco, parece que desandou o negócio, não estava dando certo, né? E aí é a hora da súplica. Porque, irmão, a súplica parece que é um pouquinho elevado. A súplica é o grito de um coração aflito. E, logo em seguida, o Senhor ouviu, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações e as nossas súplicas, e aí ela mesmo testemunhando aqui, veio a ação de graça, que nada mais é do que o reconhecimento por aquilo que Deus é, não pelo que Ele faz ou pode fazer, porque às vezes Deus também fica quieto. Então, nós devemos sempre dar graças a Deus pelo que Ele é. O Senhor é Deus. Nós cantamos aqui, né? Se Ele fizer, Deus; se não fizer, continua sendo Deus. Mas, irmãos, se voltarmos um versículo atrás, aí desse Filipenses 4, bem aí no 5, irmãos, tem uma palavrinha que é muito importante frisar, porque muitas vezes nós estamos com tanta inquietação, com tanta ansiedade. As pessoas dizem que a ansiedade é um dos males deste século, né? Mas não é só deste não. Desde que o homem saiu do Éden, a ansiedade tem sido a sua companheira fiel. Ansiosos. Mas aí tem uma palavrinha, irmão, chamada moderação. É muito importante que nós, os servos do Senhor, coloquemos em prática esta palavrinha. Porque se nós formos moderados em todas as coisas, provavelmente a ansiedade ou a inquietude deste mundo será menor em nossas vidas. Não vai deixar de existir, mas poderá ser menor. Então, que nós possamos ser moderados, nossas ações, nossas palavras, tudo seja feito com moderação. Bom, irmãos, hoje eu fiquei aqui responsável por trazer aos irmãos o Salmo de número 6. Na semana passada, a irmã Dina, que tão bem trouxe a explanação do Salmo de número 4, orando à noite, né? Uma palavra muito abençoada. E hoje eu fiquei com a responsabilidade de trazer o Salmo de número 6, oração da cura. Então, se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias no Salmo de número 6, a epígrafe deste Salmo é: Davi recorre à misericórdia de Deus. Foi um salmo escrito por Davi,
E assim nos diz a palavra do Senhor: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham adormecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhe-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Então este é o Salmo escrito por Davi. E nos primeiros versos nós percebemos, irmãos, que Davi, que é um personagem do Velho Testamento que sentiu na sua pele o que é andar angustiado. É um homem que foi rei de Israel, um dos mais notáveis, um homem que fora escolhido por Deus para esta missão, ainda na tenra idade, um homem que nunca recuou diante dos desafios que a vida lhe trouxe, um homem que enfrentou todas as dificuldades. Mas por que Davi foi assim? Porque Davi sempre confiou no Senhor, em toda e qualquer situação. Por isso, irmãos, ele é conhecido e chamado como homem segundo o coração de Deus. Como qualquer outro homem, ele teve as suas falhas. Ele cometeu pecados e pecados horríveis. Todos aqui devem conhecer os pecados de Davi. Mas, quando confrontado com o seu pecado, Davi não acusou ninguém. Davi não jogou a culpa em outra pessoa. Ele assumiu os seus pecados e ele correu aos pés do Senhor, e onde achou a misericórdia. Pois a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E Davi, o salmista, começa esses 2 primeiros versos buscando pela misericórdia de Deus. E eu não sei se os irmãos atentaram bem, mas eu fiquei bem atento a tudo que foi dito aqui desde o início do culto. E eu não contei, mas não tenho dúvida de que a palavra que mais foi dita aqui esta noite foi misericórdia. Porque em Deuteronômio, no capítulo de número 7, verso 9, o irmão vai projetar e a gente vai ler juntos. Quem esteve aqui no domingo, na EBD, pôde também ler este verso de Deuteronômio. Diz assim a palavra do Senhor: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Olha aí, irmãos. Davi recorre à misericórdia de Deus, porque lá em Deuteronômio, Moisés já tinha escrito essas palavras, que Deus diz: olha, eu visito até 1000 gerações, por causa de minha misericórdia. Jeremias, quando escreve o seu livro de Lamentações, lá no capítulo de número 3, no versículo 22 a 23, Jeremias descreve ali um cenário caótico, onde o povo tinha se voltado contra o Senhor.
E agora esse povo estava exilado por conta da dureza de seu coração, por conta do abandono da lei do Senhor. E Jeremias, lá em Lamentações, vai dizer que o Senhor, Ele não tem prazer que ninguém sofra, mas, pelo contrário, Ele quer que a pessoa se arrependa dos seus pecados e se volte para Ele. E lá em Lamentações vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. E essa palavra, irmãos, ela não passa. Nós também somos filhos de Abraão pela fé, e essas misericórdias nos alcançam. Nós podemos confiar na misericórdia do Senhor. Mas em Hebreus, no capítulo 4, o escritor de Hebreus também ressalta a importância de nós confiarmos nas misericórdias de Deus. Hebreus 4, do verso 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o escritor de Hebreus, ele ainda diz que Deus conhece todas as nossas fragilidades, porque Ele se fez carne e habitou no nosso meio, foi tentado em todas as tentações que nós passamos. A única diferença é que Ele não pecou, Ele não cedeu a nenhuma das tentações. Mas o salmista recorre a essa misericórdia de Deus. Quando Davi provavelmente escreveu este salmo, Davi foi depois daquela ocasião em que ele pecou contra o Senhor com o adultério de Batseba. Quando ele planejou a morte de um dos seus oficiais, Urias. Então Davi tinha se atolado num lamaçal de pecado. Mas em vez de Davi esconder o seu pecado, ao ser confrontado com ele, Davi confessa o seu pecado e recorre à misericórdia do Senhor. No verso de número 2, no verso de número 3, vai dizer assim: também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, verso 4, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Interessante, irmãos, que ele diz: volta-te, Senhor, até quando? Aqui nós temos uma sensação de que Deus o abandonou. É como se Deus tivesse virado as costas para Davi. E ele diz: até quando? Talvez, irmãos, esse seja o clamor de muitas pessoas. Até quando, Senhor, eu vou continuar passando por essa aflição? Uma certa feita, eu conversei com um cidadão que estava uma situação muito difícil, uma doença, e ele convalescia muito por conta dessa doença. E ele me confessava que ele já tinha várias vezes pedido ao Senhor que o levasse. E quando nós conversávamos, em uma de suas afirmações foi: até quando o Senhor vai me deixar dessa situação? Segundo ele confessou, já estava pronto para morar com o Senhor. Ele já tinha confessado os seus pecados a Deus, ele cria no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Mas o clamor da sua alma era: até quando? E muitas vezes, irmão, nós temos também, diante de diversas situações, feito essa mesma pergunta. Se não a fazemos, mas deixamos transparecer. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina que Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Tudo tem um tempo e tudo está no controle do Senhor. Nada foge, irmãos, ao controle da sua vontade e do seu poder. Os Salmos, essa coletânea de canções do inário judaico, mais da metade deles foi, aliás, quase metade dos Salmos foi escrito por Davi. É um dos livros da Bíblia que ele trata das relações entre o homem e Deus, diante das diversas situações que a vida, que o mundo nos traz. Tristezas, também alegrias, dor, angústia. Muitas vezes temos o coração angustiado. E os Salmos, ele vai mostrar às pessoas que direção devemos tomar diante dessas situações. E todos os 150 salmos, eles são unânimes em dizer que o caminho a seguir diante dessas decepções da vida é os pés do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, lá em João, no capítulo 16, se não me falha a memória, é o verso 33, ele vai dizer assim: estas coisas, isso depois, o Senhor estava aconselhando os seus discípulos, ele estava próximo a ser preso, ele estava dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. E ele diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que palavra confortadora, né, irmão? No mundo nós passaremos por aflições. Nós não temos como fugir dessas aflições, mas nós podemos nos chegar a Deus, e o seu Santo Espírito vai trazer para nós o consolo, porque Ele é o nosso Consolador. E era isso que o salmista sempre fazia, ele buscava auxílio no Senhor. Isaías, no capítulo 10, no versículo de Isaías capítulo 41, versículo de número 10. Eu acho que a irmã Tânia não está por aqui, né? Foi até esse versículo que ela trouxe na escola bíblica lá. O professor pediu para o irmão decorar um versículo e ela trouxe esse. Porque muitas vezes nós temos essa sensação de abandono, parece que Deus nos abandonou, parece que o Senhor virou as costas, parece que o Senhor não ouve a minha oração, o Senhor não me atende, não me responde, né? Sabendo nós que Deus tem o seu tempo determinado. E aí Isaías no 41:10 vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Então, o Senhor é o nosso ajudador em qualquer tempo, irmãos, e Ele jamais abandona um filho seu. E João, no capítulo 6, verso 37, João 6,37, Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, irmãos, aí, para aqueles que estão achando que Deus abandona, sentindo no coração essa sensação de que parece que o Senhor virou as costas, de maneira nenhuma. Nós até podemos abandonar, virar as costas para o Senhor, fazer pouco caso dele, mas Ele jamais abandona os seus filhos. E a promessa de Jesus é: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Irmãos, no verso 5, o salmista diz, no verso 4, volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Então agora o salmista faz ali meio que uma, né? Ó Senhor, me deixa viver, porque o desejo do meu coração é te louvar. E se eu morrer, como te louvarei? Né? O salmista queria continuar louvando o Senhor, mas na frente, o mesmo escritor deste salmo vai dizer assim: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor ele cantava louvores, ele era edificado, ele ouvia a palavra, um cantava um salmo, outro dizia uma palavra vinda de Deus. E eu estava lendo essa semana, irmãos, uma revista, e lá dizia o seguinte:
Alguns cientistas lá na Inglaterra, numa universidade de York, eles há uns 10, 15 anos atrás, eles descobriram que as estrelas, elas emitem um som. Mas o som é inaudível ao olho, ao ouvido humano. Mas eles descobriram isso, fizeram lá umas reproduções e usaram lá uma metodologia científica e descobriram que as estrelas emitem sons. Aí eu, quando li, aliás, providencialmente, né? A gente estava aqui na escola bíblica estudando a Jó, sobre a revista de Jó. E no capítulo 38 de Jó, mais precisamente no verso 7, quando eu li lá a reportagem da revista, eu disse: misericórdia, Senhor, o cientista está um pouco atrasado. Porque o teu livro, o mais velho livro escrito, irmãos, da Bíblia, cronologicamente falando, é Jó. E Jó já diz lá no verso 38, no capítulo 38, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam, todos os filhos de Deus. Então Jó já estava dizendo lá, há 6.000 anos atrás, as estrelas cantam louvores a Deus. E o salmista encerra essa coleção de salmos dizendo: tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Me faltou agora o nome do profeta menor, que dizia, né? Eu louvo ao Senhor, independente das circunstâncias, mesmo que a figueira não dê fruto. Foi até tema Abacuque, a canção de Abacuque, né? Abacuque cantou essa canção maravilhosa, que deu até música, e muitos cantores fizeram músicas cantando esse tema, que independente da situação, a minha alma, ela vai louvar ao Senhor, ela vai se alegrar no Senhor. E é nisso, irmãos, que às vezes nós, na nossa pequenez, qualquer coisinha nos abate, e nós temos um Deus tão grande que está acima de todas as situações. E no verso de número, eu já estou caminhando para o final, irmão, já está avançado aqui o horário. No verso 9, o salmista diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Irmãos, a palavra de Deus, desde o início até o fim, desde Gênesis, Apocalipse, desde a queda do homem até o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ela é um convite à vinda. O Senhor convida esse homem pecador. Por isso que o tema da mensagem, da campanha das quartas-feiras é uma jornada de oração e transformação. Se não for, irmãos, pela palavra de Deus, que adentra o nosso coração, como diz lá o Hebreus, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, não, inevitavelmente, irmãos, não haverá transformação na vida do homem. Pode até haver uma maquiagem, pode até haver uma vontade de mudar, mas se não for pela palavra do Criador, aquele que fez o homem, a sua imagem e semelhança, não transforma. O esforço que é feito pelo Senhor em encontrar as ovelhas perdidas, para que, ouvindo a sua palavra, essa palavra adentre o coração, nasça a fé no homem, e assim ele seja transformado de fé em fé. É a palavra de Deus, irmãos, que vai impactar as nossas vidas e a vida de todos aqueles que ouvem. Ultimamente, isso tem sido uma tática desde o início do diabo, é roubar essa palavra, é tirar, é descredenciar, é descredibilizar essa palavra. Haja visto, irmão, nós temos visto tantos escândalos, muitas vezes até no meio do povo de Deus. É uma tentativa do diabo de tirar essa palavra do coração das pessoas, porque só por meio da palavra de Deus é que o homem pode ser transformado. Por isso que o salmista diz: o Senhor ouviu a minha súplica. A súplica, como eu disse no começo, é o grito de um coração que está angustiado. Jesus olhou para as pessoas e disse: essas pessoas estão como ovelhas que não têm pastor. Ah, se eles suplicassem pelo Senhor, como o Senhor é rápido para estender a sua mão, né? E o Senhor acolhe a minha oração. 1 João, no capítulo 5, verso 14,
1 João 5,14, nos diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E o salmista Davi, no verso 9 e 10, ele diz que o Senhor ouviu a sua oração, o Senhor ouviu a sua súplica, e Davi é restaurado. Davi buscou ao Senhor, confiou na sua misericórdia e recebeu as misericórdias de Deus, foi acolhido, foi perdoado e foi restaurado. Então, irmãos, que essa possa ser também sempre a nossa atitude, diante de qualquer adversidade que possamos ter, sempre recorrer às misericórdias do Senhor. E assim nós estaremos vivendo esta palavra e transmitindo com o nosso viver diário essa mensagem de esperança, esse convite do Senhor. Vinde a mim, diz o Senhor, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta é o maior convite de transformação do ser humano. Isaías, no capítulo 1, começa descrevendo toda a debilidade humana. Mas lá no verso 18, o Senhor diz: venham, venham, e veja se eu não transformo os pecados de vocês, que são vermelhos como a escarlata, na mais branca lã. Então, a Bíblia é esse convite. A palavra de Deus sempre está convidando o pecador: venha, venha e seja transformado.